Provérbios capítulo 14, o título é Um caminho que conduz ao inferno. A mulher sábia constrói seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. Quem vive honestamente respeita o eterno, mas quem se desvia de seus caminhos vira a cara para ele. A conversa fútil provoca sorrisos irônicos, mas o discurso sábio inspira respeito. Eu li o versículo 2 e eu fiquei pensando, vou ler de novo. Quem vive honestamente respeita o eterno, mas quem se desvia dos seus caminhos vira as costas para ele. Esse versículo eu li e me chamou a atenção, porque muitas vezes nós falamos que nós temos Deus em nosso coração, que a gente ama a Deus, que a gente vive para Ele, mas as nossas ações é que realmente comprovam se eu vivo realmente para Deus ou não. Então as nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras, que as nossas intenções também. As nossas ações falam mais do que as nossas intenções. Às vezes nós temos a intenção muito boa. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu quero obedecer a Deus, Deus é tudo para mim. Mas na prática, as ações dizem o contrário. E para mim é o que esse versículo está falando, né? Quem vive honestamente respeita a Deus. Então é um modo de vida. Mas quem se desvia dos seus caminhos vira as costas para ele. Então é um objetivo nosso hoje, quem sabe, refletir a respeito de como nós estamos vivendo. Realmente nós estamos vivendo para a glória de Deus, em obediência a Deus, ou estamos vivendo com as costas viradas para Ele? O que vai responder isso são as nossas ações, né? Se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para o arado. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria em todo lugar e nunca encontra, mas o que tem discernimento topa com ela a porta de casa. Fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. A sabedoria do sábio mantém no caminho, a estupidez dos insensatos leva-os ao engano. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado, mas o justo tem vontade de fazer o bem. Nossa, é bem o que nós estamos vivendo hoje em dia. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado. Nós estamos vivendo isso em vários âmbitos da nossa sociedade, onde o insensato ele ridiculariza o que é certo e o que é errado, porque tudo depende da agenda, tudo depende do grupo que se quer proteger ou que se quer valorizar, que se quer fazer propaganda. Tudo depende de um grupo, tudo depende da ideologia do momento. Então ele ridiculariza o que é certo e o que é errado. Não há parâmetros, não há moral, não há princípios, não há leis estabelecidas, né? Tudo é volátil e a sociedade vira essa confusão que estamos vivendo. Quem evita os amigos na hora em que eles têm dificuldades não será recebido quando eles comemorarem com alegria. A vida dos que praticam a maldade é como uma casa caindo aos pedaços, mas o viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Olha que legal a questão da santidade. O viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão há muita tristeza e sofrimento. Agora o capítulo é dividido num outro título, e o título é Escolha e pondere cada palavra. Versículo 14. O perverso recebe o troco em maldade, mas o homem bom recebe a graça como recompensa. O inexperiente acredita em tudo que lhe dizem, mas o prudente escolhe e pondera cada palavra. O sábio vigia seus passos e evita o mal, mas o insensato é teimoso e negligente. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que faz para ser sábio?
o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o primeiro passo. É temer a Deus, obedecer a Deus. Mas é viver como um sábio. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar da santa imitação, da boa imitação. E ele, acho que é isso, acho que é imitação. A ideia dele é a seguinte: você, para ser sábio, por exemplo, você tem que fingir que é. Mas é um fingimento não hipócrita, mas um fingimento com intencionalidade. E aí, por exemplo, um exemplo aqui: o sábio vigia seus passos. Então nós não podemos ser arrogantes de dizer assim, nossa, eu sou sábio. Mas nós podemos viver diligentemente, de forma atenta, vigiando os nossos passos e evitar o mal na nossa fala, na nossa maneira de viver. Então nós precisamos viver como um sábio, prestando atenção no nosso modo de vida e corrigindo esse modo de vida à luz da palavra, com a capacitação do Espírito Santo. De repente, como C.S. Lewis fala, você vai se tornar e vai viver como um sábio, apesar de não ter a arrogância de querer ser, porque quando a gente acha que é sábio, aí já tem aquele semente da arrogância, né? Mas essa é interessante, viver como um sábio. O impaciente comete loucuras e depois se arrepende. Quem não tem compaixão é tratado com indiferença. Legal essa parte: o impaciente comete loucuras e depois se arrepende. Por quê? Porque não teve paciência de esperar, paciência de ficar calado, de ouvir mais, de ouvir as partes para depois tomar uma posição, né? O insensato vive no mundo de ilusão, mas o sábio tem os pés no chão. No devido tempo, o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. O pobre é evitado por todos, mas todos querem ser amigos do rico. Complicado, hein? Pode ser assim não. É pecado ignorar o vizinho em dificuldades, mas estender a mão ao necessitado, que privilégio. Não é evidente que os maus estão completamente perdidos, enquanto os que praticam o bem ganham o respeito e a confiança de todos? Vou ler de novo. Não é evidente que os maus estão completamente perdidos, enquanto os que praticam o bem ganham o respeito e a confiança de todos? O trabalho pesado paga as contas, mas a conversa fiada não põe comida na mesa. Os sábios acumulam sabedoria com o passar do tempo, mas o insensato só acumula estupidez. O testemunho verdadeiro salva vidas, mas o testemunho falso só engana. Quem teme o Eterno tem plena segurança, pois ele protege os seus filhos. O temor do Eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Um coração em paz dá saúde ao corpo, mas a inveja corrói os ossos. Quem explora o necessitado insulta o Criador, mas quem é bondoso para com o pobre honra a Deus. O perverso ficará ao relento por causa da própria maldade, mas o justo encontrará proteção até diante da morte. A sabedoria está no coração de quem tem entendimento, mas o insensato nem de longe pode vê-la. A devoção a Deus torna o país mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça ao povo. O trabalhador proativo recebe muitos elogios, mas o que faz um trabalho vergonhoso merece dura repreensão. E aqui nós concluímos o capítulo 14 do livro de Provérbios, escrito na versão A Mensagem, que traz muitos ensinamentos. Medite na palavra de Deus, tire um tempo para orar, para buscar a presença de Deus e pedindo a Deus que você seja sábio, que você ande de acordo com a palavra, com o temor do Senhor. E isso vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Até amanhã, onde nós vamos estudar o capítulo 15, que o título é O Eterno Não Deixa Passar Nada. Conto com você até amanhã. Tchau.